Amigos queridos, que bom estar aqui. Mais uma vez, mais um encontro para esse Evangelho bendito, o Evangelho de Jesus. Para esse encontro amoroso, bendito, gratificante, estudando a doutrina espírita, doutrina que nos mostra, que nos dá a dimensão da importância de cada um de nós, do nosso ser, da nossa essência. Como é bom estarmos iniciando mais um ano no calendário da Terra. Cada um de nós com as nossas fragilidades, com os nossos anseios, com a nossa vontade em melhorar. Cada um de nós fez umas reflexões, com certeza. As nossas reflexões são diárias, né? Então agradecemos, agradeço mais um ano que se inicia. Agradeço a Deus pela vida. Agradeço a Deus pela oportunidade do reencarne, da reencarnação. Agradeço a Deus pela vida, pelos amigos, pelos entes queridos que temos aqui na Terra, por aqueles que já retornaram ao plano espiritual. E agradeço por essa doutrina que nos mostra a cada dia mais na minha vida a verdade, o ser, a verdade do Evangelho de Jesus. Que Jesus ilumine todos, que Deus, na infinita misericórdia, esteja presente sempre em cada um dos corações, que envolva mais e mais a humanidade, que os espíritos amorosos continuem essa misericórdia em ouvir, em amparar, em aconselhar cada um dos irmãos encarnados e cada um daqueles que já se encontram na pátria espiritual. Todos os lares sejam assistidos, sejam fortalecidos na misericórdia um com o outro. Graças a Deus. Graças nós rendemos ao Pai sempre, a esses amigos. E agradeço a SECA, Caminheiros do Amor, por mais um ano eu estar aqui, estudando, refletindo, me revendo, pois a cada estudo do Evangelho, a cada exposição, cada explanação de um tema, eu me revejo, eu me autoavalio. E aí eu vou buscando os meus exemplos, nossa, aqui eu fiz certo, aqui eu preciso melhorar. E assim eu vou tentando, assim como todos nós, vamos tentando os acertos, dia a dia, a cada amanhecer. E buscar esses acertos é uma coisa que exige aí uma lição assim, que Tiago, né, lá atrás, os apóstolos de Jesus, no encontro que teve com Paulo, depois de muito tempo,
porque Paulo e Tiago haviam se desentendido também em um certo momento. E quando Tiago precisou de auxílio, manda chamar Paulo, né? E Paulo ali, pensativo, na princípio, pelo impulso do espírito encarnado, ele até não iria, mas já amadurecido, isso é importante. Esse evangelho que ele encontrou em Jesus, ele se retira por alguns minutos e conversa em uma oração fervorosa, pedindo a orientação desse amigo eterno Jesus. E assim, mais uma vez, ele vai à prática do Evangelho de Jesus. Ele vai até Tiago e lá ele aprende mais uma lição. O quanto é importante em cada situação que nós nos depararmos, nas situações onde temos as nossas dúvidas, lembrar, elevar o nosso pensamento. Senhor, me ajuda. O que faço? Imediatamente, Jesus encaminha seus anjos. Ele próprio nos intui. E assim Paulo seguiu. Então, sejamos nós, já que estudamos o Evangelho, temos a doutrina espírita que nos mostrou a continuidade das nossas vidas, da minha, de cada um de vocês, após o encerramento do corpo físico, a falência dos órgãos aqui da Terra, nos encontramos imediatamente no plano espiritual. Ou seja, a vida continua. Então, sejamos cada um de nós um pouquinho da prática das lições que Tiago nos deixou, Paulo, Pedro, aquele nervosismo, naquela insegurança toda, e depois ele se transformou, se tornou grande no assumir com a verdade o Evangelho de Jesus, na prática com o outro. Sejamos nós esse espírito que somos tão amados por Deus, um pouquinho desse amor ao nosso próximo, aqueles que convivem nos nossos lares, aqueles que convivem conosco em nosso trabalho, nos templos onde nós ficamos, estamos, com os nossos familiares, com um desconhecido. Sejamos cada um de nós um pouquinho desse evangelho que nós já conhecemos, já acreditamos e queremos e desejamos que seja a nossa vida. Então, que todos os lares sejam envolvidos sempre. E a SECA, né, essa casa amorosa que dá oportunidade para cada um de nós em praticar nesse estudo, é justamente
buscar a nossa autoavaliação e assim galgarmos mais um passinho nesse caminho da luz, nessa ascensão. Eu separei umas frasezinhas aqui, depois eu leio o Evangelho. Uma frase de Tiago, quando na conversa com Paulo, ele coloca assim: é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor, ou seja, para chegar ao Pai. É na extinção de nossos caprichos. Daqui a pouco vamos entender o que é isso. E anotei também uma observação de Paulo, que ele aprendeu também nessa conversa. Olha que Paulo e Tiago, as escolas que eles frequentaram eram bem diferentes, mas os dois tinham o mesmo objetivo, né? O mesmo objetivo, servir a Jesus, servir a esse evangelho. Paulo, a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Olha que Paulo e Tiago tiveram umas diferenças em alguns outros momentos, né? E Paulo, ele veio de uma escola, de uma cultura, de um meio social das melhores escolas. Tiago era também um simples pescador como Pedro e como os outros, que foram os apóstolos. E Paulo, então, percebeu naquela conversa que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Vamos voltar para nós. Quantos de nós temos tanto conhecimento nas literaturas espíritas, no Evangelho, nas mensagens? E como anda essa nossa compreensão de tudo esses documentos, todos esses pergaminhos maravilhosos? A nossa compreensão está sendo utilizada? Ou nós só temos um conhecimento e não compreendemos as fragilidades, as falhas, as dificuldades do outro? É uma reflexão, tá? E como nós estamos no início do ano, então vamos fazer uma reflexão e vamos ver aí. Com certeza a gente fez algumas reflexões ao término do ano, ao início desse, fizemos algumas promessas, né? Todo ano a gente faz umas promessinhas aí. Vamos cumprir? Vamos ter mais misericórdia com aqueles que convivem conosco? Vamos ter mais misericórdia com a gente, conosco mesmo? A gente tem essa misericórdia conosco? Olha, um exemplo. Se eu tenho misericórdia comigo, primeira coisa, aquele que me magoou no passado, eu não vou levar no meu coração, tá? Eu vou fazer uma prece e vou deixar que ele siga o caminho dele. Agora, se eu levo aquela dificuldade, aquela mágoa em meu coração, eu não tenho misericórdia comigo. Porque eu não estou me deixando dar um passo importante da elevação, que, como foi dito agora há pouco, essa compreensão é um passo, é o caminhar para o encontro do Pai. Então, vamos pensar aí nessas reflexões, misericórdia. E o nosso capítulo hoje, peraí, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos.
reconciliar-se com os adversários, o item 5 e o item 6. O que são esses adversários? Começamos por nós, os nossos adversários. O meu adversário, aquele que vive comigo. Como eu coloquei agora, se eu carrego comigo a mágoa de alguém, então o meu adversário está aqui, ó. O meu sentimento ainda inferior. Se eu carrego comigo uma tristeza porque eu fui incompreendida por um ente da minha família, então meu adversário tá aqui, eu preciso vencer o meu adversário primeiro, tá? A partir do momento que eu venço os meus adversários, esses meus sentimentos enraizados, e vivo mais o ensino de Jesus, aí sim, aí eu já estou mais madura, eu já estou caminhando mais levemente para essa alegria, para essa luz do Pai. Então, autoconhecimento conosco. E vamos à nossa lição. Reconciliar-se com os adversários. Agora vamos falar dos adversários que convivem conosco, tá? Porque como nós sabemos, a reencarnação, nós trazemos a cada encarnação afetos e desafetos. Os afetos são aqueles que mais estão ali conciliando, se afinando. Embora cada um tenha a sua diferença conosco, mas a gente sempre procura, né, estar ali, tá de boas, como diz o meu neto. Tô de boas. Agora, os desafetos, aqueles que são mais gritantes, a gente até vai tentando, mas muitas vezes o outro também traz uma dor, uma tristeza tão grande com relação a nós, que se um não cede, como fez a nossa lição do Tiago ali, do Paulo e de Pedro, como é que a gente vai conseguir o perdão? Como é que a gente vai conseguir reconciliar-se com o outro? Por que direcionam famílias? Porque é dentro do núcleo familiar onde amigos e inimigos se encontram. Mas nenhum inimigo é nosso inimigo de graça. Alguma coisa a gente fez para ter um inimigo. Alguma coisa o outro fez para nos ter como inimigos. Mas muitas coisas nós desejamos para tê-los, desejarmos tê-los como amigos. O que é? A compreensão do Evangelho. A partir do momento que nós conhecemos, que compreendemos o Evangelho de Jesus, nós desejamos ser amigos, nós desejamos ser misericordiosos, nós desejamos compreender o outro e abraçar o outro. E aí nós temos que fazer enquanto estamos lado a lado. Ou seja, estamos na encarnação, então vamos lá batalhar, vamos trabalhar para conseguir nesta encarnação a diluir, fazer desaparecer, eliminar todas aquelas fusguinhas que trazíamos no coração. Olha que maravilha! Já pensou a gente conseguir trabalhar todas essas nossas particularidades inferiores nessa encarnação e não levar e não conquistar mais desafetos? Porque para nós aqui na Terra, conquistar um desafeto é muito rápido.
Basta olhar que a gente já... Qual é o nosso papel de conhecedores da doutrina e conhecedores do Evangelho de Jesus? Qual é? É guardar em nosso coração a foto pior que já existe do outro, da mágoa? Não, não é esse o caminho. E aí podemos pensar assim, mas e se o outro não nos perdoar? Problema do outro. Nós continuemos a fazer a nossa parte. E qual é a melhor parte? A melhor parte é praticar o Evangelho de Jesus, é o perdão, é a fraternidade, é a compreensão, é o calar-se. Eu não lembro agora qual foi a frase, mas tem uma passagem nessa mesma conversa de Paulo e Tiago, que Tiago coloca, eu não me lembro agora se é Tiago, se foi Paulo, que a melhor forma para a gente seguir essa estrada, esse caminho da luz aí, é deixar-nos, é morrer-nos, dia a dia. Mas não é morrer de acabar, de deixar tudo para lá, não. Morrer as nossas inferioridades. Olha que legal, gente. Morrer o nosso orgulho e deixar o amor e o perdão do Cristo viver em nós. É morrer a nossa vaidade, o nosso rancor e deixar que o Evangelho de Jesus viva em nós. Gente, é maravilhoso quando conseguimos entender as lições e trazer isso para dentro do nosso lar. Claro que somos imperfeitos ainda. Não é que a gente vai viver toda hora num mar de rosas, né? Tudo perfumado, as rosas sem espinho. Não, porque toda rosa tem espinho, né? A gente sabe disso. Mas é fazer a nossa parte. E se errarmos, vamos, levanta, pega o evangelho, faça como Paulo, Senhor, o que eu faço? E busque essa compreensão. É maravilhoso, né? Mas vamos lá, deixa eu ler aqui, senão não vai dar tempo de ler. Reconciliar-se com os adversários. Então, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, itens 5 e 6. Conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então vamos reconciliar agora, hein, nessa encarnação. E não vamos buscar mais desafetos, incompreensões, adversários, a gente vai ter, tá? Enquanto o mundo, enquanto a Terra for esse planeta, tá? Onde ainda somos imperfeitos, claro que nós vamos ter adversário. Vamos ter adversário na mesma casa espírita que nós estivermos, no local de trabalho, vamos ter adversários em nossa família. Eu vou ter os meus adversários, meus filhos vão ter os adversários dele, cada um vai ter o seu adversário. O que interessa é que já conhecemos o Evangelho de Jesus, já conhecemos a doutrina espírita, já conhecemos a lei da reencarnação, ação, reação. Isso é maravilhoso. Então vamos praticar todo esse conhecimento. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Olha, vou falar por mim, eu não quero levar nenhum rancor não, tá, gente? Acho que ninguém quer, né? Já pensou?
A gente pensa que está lá no plano espiritual, de repente começa a nossa consciência pesar aí por causa de coisas mundanas, por sentimentos inferiores, acabar com a nossa paz, porque nós é que somos os responsáveis. Porque se o outro me fere, eu faço a minha prece, deixo que ele siga o caminho dele, não fico guardando aquela lembrança, o problema é dele, não vai ser mais meu. Daí, ser falso, quando aplica ao homem o provérbio, morto cão acaba a raiva. Então, o que é falso é esse provérbio, tá? O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Já falamos que nós nos ligamos por energia, por vibração. Então, a minha vibração, ela busca aquilo que eu desejo. Se eu busco coisas ruins, incompreensões, se eu fico só pesando o que o outro tem de errado, que eu acho que está errado, eu vou ser, claro, medida com o dobro desse olhar, né? Tem a frase de Jesus, eu não me lembro direito agora, mas da forma que você medir o teu próximo, você será medido. E até mais, né? Porque nós já temos o conhecimento. Para quem tem mais conhecimento, o negócio fica feio, hein? Então vamos pensar nas nossas ações, nos nossos pensamentos aqui. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência à caridade. Deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado nesse mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. As leis divinas. Amar o teu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo, porque o meu próximo é filho do mesmo Pai. O mesmo Pai que me criou é o Pai que criou o outro. E a cada um de nós somos muito amados por Deus. Então, sigamos essas leis divinas. Está tudo escrito. Ah, mas é difícil, né? Nosso mundo está tão cheio de imperfeições. A gente, só de olhar como foi colocado, de repente a gente consegue criar um inimigo. Façamos a nossa parte. Se cada um de nós, já conhecedores, fizermos a nossa parte, certamente não ficamos desamparados. Lembra aqui da leitura do Evangelho? Nenhuma boa causa vai ser esquecida. Então, vamos fazer a nossa parte com amor,
com verdade. Não pensando, mas eu vou fazer porque senão eu vou sofrer. Não, aí também não vale. É fazer de coração, com verdade. Mesmo que a gente caia, mas vamos levantar. Vamos fazer do Evangelho a nossa prática. Deixar morrer as nossas inferioridades para deixar viver, renascer o amor de Jesus em nós. Muito obrigada por mais esse momento. Perdoe minhas falhas, é só uma pitadinha, porque tem muita coisa para a gente estudar, aprender e praticar. Obrigada a todos, um bom ano, um bom início de ano, que o ano seja de muita misericórdia, de muita conciliação para todos nós. Que Jesus nos abençoe sempre, graças a Deus.